Antes de dominar qualquer técnica, existe uma coisa muito importante que vai definir tudo: a forma como você se posiciona. Nesse módulo sobre mentalidade, eu quero te falar de 3 pontos muito importantes e que realmente foram a diferença entre eu ser apenas mais uma leste ou eu atingir os resultados que eu tenho hoje. E os 3 pontos são intenção, disciplina e visão. Na intenção, eu quero que você pense desde já no que você faz e por que você faz. Se você está indo atender uma cliente, pensa sempre no propósito. Por que você está fazendo isso? E o propósito não pode ser dinheiro. Eu quero te desenganar desde já, essa não é a profissão mais rentável do mundo, você não fará grandes fortunas atendendo porque o seu tempo é limitado. E por mais que você cobre, então por mais caro que você cobre, você sempre terá ali um limite e isso não poderá ser escalável. Então o propósito não pode ser dinheiro, você tem que pensar no propósito maior. Então, se o propósito é embelezar mulheres, se o propósito é ter uma rotina com mais liberdade para ir buscar o seu filho na escola, enfim. Mas encontra já o seu propósito para fazer esse curso, o seu propósito para realmente ingressar numa jornada tão complicada, que eu te digo desde já, vai ser complicada, mas é muito mais fácil quando você tem uma comunidade atrás de você para te suportar, é muito mais fácil quando você tem clareza desse processo. Isso vai servir também para as suas postagens. Não posta porque fulaninho fez igual, dancinha do TikTok. Calma, pensa o porquê você está postando isso. O seu objetivo hoje é ter mais clientes? Ok, o que atrai essas clientes? Foto de resultado, é conhecer mais da profissional. A gente vai ter um módulo só falando mesmo sobre redes sociais, mas eu quero desde já te preparar. Pensa sempre no porquê você está fazendo. Talvez esse porquê até seja um por quem. Pensa por quem você está fazendo isso e depois vai ser muito mais fácil guiar, vai ser muito mais fácil lidar com a preguiça, lidar com medo de ser julgada, porque você tem um motivo claro de estar fazendo isso. O segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é disciplina. Como eu já disse, não vai ser fácil. Eu não estou te prometendo um dinheiro rápido, não estou te prometendo um caminho super tranquilo que qualquer pessoa faz. Eu digo isso muito claramente, não é para qualquer um. Não que a técnica seja difícil, não que colar fio seja algo muito trabalhoso, não, tem a sua dificuldade, não é algo que o nosso cérebro está acostumado a fazer todos os dias, mas super dá para fazer, eu tenho 0 talento. Mas eu vou precisar que você seja disciplinada, eu vou precisar que você entenda que esse é um trabalho como qualquer outro e que você vai precisar praticar, você vai precisar realizar modelos. E se você estiver ciente disso desde já, a sua jornada vai ser muito mais tranquila. Então eu preciso mesmo que depois que você faça o curso, você tenha horários de trabalho estabelecidos. Então é como se você realmente picasse cartão numa empresa e falasse, ó, de tal a tal hora eu vou trabalhar na minha empresa. Então eu vou fazer uma modelo, eu vou treinar uma boneca, eu vou fazer um conteúdo para o Instagram, eu vou gravar um vídeo, enfim. Mas dentro daquele tempo você tem que estar produzindo para aquela empresa, você tem que estar focada naquilo. Se esse for um curso que você faz e deixa passar o tempo, ou então você não vive realmente aquilo que a gente viveu naqueles 2 dias ou naquele dia, vai ser muito mais difícil voltar ativo, vai ser muito mais difícil realmente tornar isso uma profissão se você está lidando com isso como se fosse um hobby. A grande diferença entre mim e outros profissionais é que desde o momento que eu tirei a minha primeira formação, eu vivi isso. Então eu fui realmente obcecada por aquilo que eu estava fazendo e eu só descansei quando realmente eu já estava tranquila. Então eu trabalhei em 2 lugares e as pessoas não me viam cansadas, as pessoas não me viam reclamando, eu estava fazendo aquilo porque eu realmente precisava fazer aquilo. Não pensa, não reclama, não tenta culpar outras pessoas. Não, eu estou vivendo exatamente o que eu quis viver, eu estou vivendo exatamente a fase em que eu me propus viver. E vai ser um pouquinho mais difícil no início, talvez você tenha que trabalhar em 2 lugares, talvez as clientes não sejam tão receptivas com você. Calma, o início também passa.
Então se permita errar, se permita ser iniciante. Ninguém está esperando grandes coisas de você. Tá tudo certo. É o seu primeiro curso, é a sua primeira formação, são os seus primeiros modelos. E se você tiver a certeza que você está dando o melhor de si desde o dia 1, não tem muito para onde correr. Vai acabar por dar certo. E o nosso terceiro ponto é visão. Dá o mesmo trabalho sonhar grande e sonhar pequeno. Então, amiga, sonha grande. Por que você está pensando em atender uma cliente por dia se você pode ter o sonho de atender mais clientes? Por que você está sonhando com um espaço tão pequeno se você pode ser a maior da sua cidade? Então se veja grande. Não espera ser grande, por exemplo, para começar a contabilizar o quanto você ganha. Cria desde hoje uma planilha, vai atrás de mais conhecimento sobre finanças. Pensa grande. O que uma empresa grande faria? Tenta trazer para a sua. Depois é muito mais fácil você escalar, depois é muito mais fácil você ir aumentando a sua empresa quando você já tem a mentalidade de uma empreendedora. Então o que eu fiz foi, eu não me tornei leste e depois me tornei empreendedora. Desde o dia 1 já existia olho grego, desde o dia 1 eu já sabia quanto entrava, eu já sabia o quanto saía, eu já tinha meta de post, já tinha meta de faturamento. Então estrutura tudo isso primeiro, e é por isso que a gente tem esse pré-Merak, justamente para você se organizar desde já, preparar a casa, para depois que você tirar a formação, você não receber tudo de uma vez só. Então vamos juntas organizar essa casa, organizar essa mentalidade, organizar esse espaço para que uma grande empresa nasça de você.